E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E, mais uma vez, eu tô aqui pra compartilhar com vocês algo que Deus falou no meu coração. Eu espero que fale com vocês de alguma forma. E esse é mais um daqueles episódios em que são em contextos inesperados e aleatórios, em que eu simplesmente estou numa devocional e sinto de compartilhar com vocês o que tem estado no meu coração. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. E eu tava pensando aqui de como que muitas vezes a gente não apenas pode se distrair com a correria, com a nossa rotina no dia a dia, mas como muitas vezes, não apenas a gente se distrai, porque distração é diferente da gente perder o foco. Tipo assim, como é que eu vou explicar pra vocês, né? Mas distração é quando a gente sai do trilho, mas volta novamente. É diferente de perder o foco, de largar a caminhada, de quando você realmente abandona e não volta mais. Então, muitas vezes a gente se distrai e acaba ficando por lá. Sabe, a gente, como se a gente saísse do caminho e ficasse por lá, envolto nas correrias da nossa vida, envolto nos barulhos que a sociedade produz, nos ruídos, nas mídias sociais e em tudo que elas nos oferecem. E a gente acaba se esquecendo de voltar pro lugar, a gente acaba se esquecendo de voltar pro caminho, de fixar os nossos olhos no lugar correto de novo. E hoje, eu até compartilhei isso um pouco no meu Instagram pessoal, mas hoje eu me peguei quase que reclamando por algo que eu tinha orado. O que eu tô vivendo hoje, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estar vivendo. E Deus me proporcionou, e eu sei, tenho certeza que foi Ele, que só pode ter sido por meio dele. E às vezes a gente acaba reclamando, murmurando de situações que nós mesmos pedimos para Deus para viver, de situações que nós mesmos pedimos para Deus para estar. E daí, como nosso coração é ingrato e idólatra, mais uma vez a gente peca diante do Senhor reclamando, murmurando daquilo que Ele nos deu. Quando na verdade nossa postura, o nosso posicionamento deveria ser de gratidão e de louvor a Ele, por quem Ele é e porque Ele tem feito o que Ele tem feito em nossas vidas. Então, hoje nesse devocional, eu tava pensando de que é muito fácil nosso coração se perder, é muito fácil nosso coração sair da rota, sair do trilho e não voltar mais, sabe? Ou demorar pra voltar, isso é tão perigoso, porque quando a gente perde visão, quando a gente perde o entendimento das coisas eternas, quando a gente para de prestar atenção nelas e fixar os nossos olhos nisso, o nosso coração ele vai se voltar para qualquer outra coisa dessa terra. Nosso coração ele vai se voltar para qualquer outros ídolos, ele vai se voltar para luxo terreno, ele vai se voltar para dinheiro, para fama, para outras pessoas e não para Deus. E daí a gente vai viver numa corrida e numa espiral de insatisfação e de descontentamento. E não é isso que Deus chamou a gente para viver. Sabe? Eu digo até mesmo que sair do trilho, sair da rota é preocupante, é grave, porque quando a gente tem o nosso coração longe do Senhor, quando nós estamos mornos, Deus fala que a gente é rejeitado da boca dele, entendeu? Porque não agrada a ele esse posicionamento do nosso coração. E eu penso até mesmo no contexto da vinda, de que Cristo está voltando. E o nosso coração como tá no meio de tudo isso, sabe? A palavra de Deus nos diz que quando Cristo retornar, o pessoal vai estar como nos tempos de Noé. Então o pessoal vai estar comendo, bebendo, indo em festa, se dando em casamento. Então, não que o casamento seja ruim, mas o que eu tô dizendo é que a gente vai estar vivendo, a gente vai estar em sociedade, a gente vai ter uma rotina, a gente
Mas como tá o nosso coração diante do Senhor? Sabe? E eu não quero que vocês entendam que ter uma rotina é coisa ruim ou que não é bom você viver em sociedade de maneira alguma. Quem escuta os episódios já com frequência sabe que eu falo muito sobre a vida do cristão dentro da sociedade, como que isso é importante, como que isso deve acontecer, mas isso deve acontecer, a rotina deve acontecer. Eu até digo, eu já vi a Maria Luque falando sobre isso e eu concordo com ela de que a rotina é de Deus, porque é muito incrível de ver Deus se movendo no ordinário. Mas de nada adianta a gente ter uma rotina, a gente ter uma vida de sucesso, uma vida com tudo, sabe? Uma vida plena diante das pessoas aqui no mundo, se nós não estivermos bem com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento de intimidade, de comunhão com Ele, isso tudo de nada vale, isso se torna inútil, isso se torna vão, sabe? Então, de verdade, que a gente não venha perder visão das coisas eternas, que essas coisas passageiras, que essas coisas do mundo não venham ofuscar a nossa visão, que nossa visão não venha ser bloqueada pelas coisas terrenas, que nossos olhos, a nossa visão esteja em Cristo, esteja na eternidade, sabe? De que tudo isso aqui é vão, de que tudo isso aqui vai passar, de que tudo isso aqui vai ficar, e o que nós teremos para apresentar diante dele, sabe? Isso é muito sério, isso é muito, muito sério mesmo. E eu gostaria de compartilhar realmente isso com vocês. E hoje, enquanto eu assisti o vídeo da Vika, que ela fala sobre isso, eu vou deixar aqui o link na descrição e eu peço, por favor, que você assista. Um vídeo muito bom que fala sobre contentamento. A questão é que, muitas vezes, a gente não percebe. Isso é muito grave, sabe? A gente não percebe que a gente tá longe do Senhor e a gente tenta encontrar a razão, mas a gente não encontra. Ou a gente tá tão cego, a gente tá tão distante, que a gente não consegue ser preenchido, sabe? Isso porque o único lugar, o único que poderia nos preencher é Cristo. O único que pode nos preencher é Cristo. A fama é vã, o dinheiro é vão, o relacionamento amoroso é vão, nossos relacionamentos amigáveis é tudo vão, se nós não tivermos a Deus. Eu gostaria de ler com vocês lá em Filipenses. Esse versículo é bem conhecido, mas mesmo assim eu gostaria de ler com vocês, que é bom a gente relembrar. Então, vamos lá. Filipenses 4, do 11 ao 13, que vai dizer assim. Deixa eu mudar a versão, vou ler na NVT. Diz assim: Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Nessa passagem, Paulo nos mostra de que tudo aquilo que nós precisamos é Cristo. Se nós temos a Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o que é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades, no âmbito espiritual, na nossa alma, no nosso corpo, é Cristo. E gostaria de ler também Filipenses 3, agora no capítulo anterior, do versículo 5 até o 16, que vai dizer assim: Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Antes da gente continuar, só deixa eu explicar o panorama do que a gente tá falando, né? Esse aqui é o testemunho de Paulo. Paulo, ele era fariseu, ele era hebreu. Ele era tão zeloso com a lei que ele perseguia a igreja, achando que perseguindo a igreja ele estaria fazendo a vontade de Deus. Mas, escute o que ele tem para falar nos próximos versículos. Ele diz assim: Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim,
Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 73. Esse salmo é um dos meus salmos preferidos, que Deus mais fala e já falou no meu coração. E os salmos, eles são incríveis, no sentido de nos levar para mais perto de Deus, no sentido de ser orações de homens falhos, pecadores, mas que continuam tendo como alvo, como foco maior, Cristo, a vontade de Deus, sabe? Então, que a gente venha valorizar os salmos, que a gente venha usar os salmos mesmo, muitas vezes, como forma de oração, quando a gente não sabe o que orar. Mas eu vou ler do Salmo 73, do verso 21 até o verso 28. Diz assim: Percebi, então, que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante, a teus olhos devo ter parecido um animal racional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, se não a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa nessa terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Nesse salmo, ele é escrito por Asaf. Asaf, ele se encontra indignado, ele se encontra frustrado, ele se encontra cobiçando, ele se encontra olhando para o próspero terreno, digo, né? Os ricos, ele olha para os perversos e ele fala como que eles podem desfrutar de uma vida tranquila, de uma vida rica, cheio de riquezas, cheio de prosperidade, como que eles podem desfrutar de tudo isso e eu permaneço aqui, né? Então, ele se questiona e ele coloca esse questionamento diante de Deus. E nesse salmo ele vai dizer que quando ele entra no templo do Senhor, quando ele entra no santuário de Deus, os olhos dele são abertos. E ele reconhece, ele entende de que Deus é soberano sobre todas essas coisas. De que se nós não tivermos a Deus, nós não temos nada. E eu recomendo, por favor, leia esse salmo. Leia esse salmo e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Porque muitas vezes a gente se encontra com Asaf. Mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não se esqueçam de checar aqui embaixo as nossas redes sociais. Também, talvez, às vezes eu deixo algum episódio, alguma coisa que tá relacionada a esse episódio. Então, sempre dá uma olhada aí. Se puder dar um feedback também nas nossas enquetes aqui embaixo, eu agradeço. E é isso, galera. Muito obrigada e até o próximo episódio.